Oi pessoal, como vocês estão? Na aula passada a gente estudou os computadores vetoriais, que são máquinas classificadas como máquinas simples pela taxonomia de Flynn, e nessa aula a gente vai estudar outro tipo de máquina simples, que seriam as GP e GPUs. Então, primeiramente, vamos ver como é que foi a história das GPUs até elas terem essa disponibilidade, a extensão do seu conjunto de instruções para suportar operações de uso geral. Então, inicialmente, as primeiras placas de vídeos, elas possuíam uma memória de buffer de quadros com geração de endereços para a saída de vídeo. A placa de vídeo era utilizada somente para fazer processamento gráfico, para calcular os pixels que seriam renderizados no monitor. Então, para fazer esse cálculo, isso depende aí como que cada pixel é representado e dependia também da tecnologia utilizadas pelos monitores. A gente tinha lá aqueles monitores de tubos, os monitores CRT e depois passamos para os monitores LCD. Então depois, com o avanço da tecnologia de placas de vídeo, a gente começou a ter um suporte de processamento de gráfico 3D, que inclui computadores de últimas gerações, como por exemplo o SGI, e a gente tem a lei de Moore também sendo aplicada para as placas gráficas, assim como a gente viu na previsão de processadores de uso geral. Então, com a lei de Moore, a gente conseguia diminuir o custo da criação dessas placas e teria maior densidade, ou seja, a quantidade de transistores que consistiam em uma placa gráfica, ela dobrava a cada 18 meses a 24 meses também. E a gente tinha placas gráficas 3D para PCs e consoles de jogos. Então, a gente pode ver que com a evolução da indústria de games, também teve essa evolução da placa gráfica, porque os consoles eles têm a placa gráfica, as GPUs, elas são embutidas na placa-mãe desses consoles. Com esse desenvolvimento, teve efeito também na indústria de mídias em geral. Isso aí na elaboração de filmes para cinemas, filmes em geral, e também geração de imagem em 3D, utilizando ferramentas parrudas que permitem fazer isso. E por último, a gente teve a evolução das placas gráficas, que elas passaram a ser chamadas de GPUs, né, de Graphic Processing Unit. Então, a partir desse momento, elas foram vistas como se fossem realmente um processador multicore. A gente teria processadores orientados para tarefas de gráficos 3D. Então, com isso, a gente começou a ter essa ideia também de utilizar técnicas de pipeline dentro das placas de vídeo. Então ela era voltada ainda para processamento gráfico, mas só que agora ela também tinha um pipeline dentro dela para você executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então a gente tem um processamento de vertex e pixel, vamos ter aí a aplicação do sombreamento, mapeamento de textura, rasterização, entre outras técnicas comuns para processamento de imagens. Então a gente pode dizer que com essa evolução de GPUs, a gente conseguia então fazer uma chamada para placas GPUs utilizando uma linguagem de alto nível. Então a gente pode imaginar que nessas outras placas antigas a gente utilizava a linguagem de montagem, era feito tudo em assembly. Claro que para console, os consoles eles costumam ter uma linguagem, né? Os desenvolvedores de jogos eles têm uma linguagem específica para rodar num console, que é provido pelo fabricante. Com essa evolução, a gente começou a ter uma convenção melhor de como que era fabricado essas GPUs. Então aqui a gente tem um exemplo de como o processamento gráfico ele é feito no sistema de computação. Então nessa primeira imagem, a gente vai ter como que o processador ele se comunica com a memória principal e com a placa GPU. Então aqui a gente tem como que é feita essa conexão na placa-mãe. Então a placa-mãe, pessoal, ela costuma ser dividida em duas regiões, a região norte e a região sul, que aqui está especificada como North Bride e South Bride. Então em cada uma dessas regiões a gente vai ter um chip, que é chamado de chipset, que ele é responsável de controlar os barramentos que vão ligar o processador com a memória principal e a placa gráfica e o processador com os dispositivos de entrada e saída, como por exemplo aquelas portas que a gente tem atrás da placa-mãe. Por exemplo, uma porta VGA, uma porta de cabo de Ethernet e assim por diante. Então, o que controla a parte de comunicação entre a memória principal e as placas gráficas seria a região norte, e o que controla a comunicação com os dispositivos de entrada e saída, com as portas de saída, seria a região sul. Então aqui a gente tem, por exemplo,
que o nosso processador da Intel ele vai estar comunicado, né, utilizando aqui algum tipo de barramento no North Bridge, né, nesse chipset da região do norte, e esse chipset ele que vai conectar com os barramentos da memória principal, aqui nesse nosso exemplo seria o DDR2, e também com a placa gráfica, utilizando aqui o barramento PCI Express. Então aqui nesse exemplo, a GPU ela já tem a sua própria memória principal, ou seja, a memória principal ela é dedicada. Então em sistemas mais antigos, a placa de vídeo, né, a placa com processamento 3D, ela tinha a memória principal compartilhada com a CPU, então ela não tinha essa parte. Antigamente era utilizado outros tipos de barramento, tá? Tinha o barramento AGP, que até ali por volta de 2008 era utilizado. Aí depois com a adoção do PCI Express, todas as placas gráficas atualmente, elas são baseadas no barramento do PCI Express. Então esse exemplo seria como que funciona com os processadores da Intel. Então no caso dos processadores da AMD, a gente tem essa forma. A gente tem a mudança em relação a essa parte da região do norte, né, o North Bridge. No caso da AMD, o North Bridge ele é interno ao processador e o que vai ser conectado seria então com um chipset, que aí o chipset que ele vai se comunicar com a GPU. E a gente ainda teria o Soft Bridge, que seria outra parte lá da placa-mãe para se comunicar com as portas de saída. Então aqui nesse caso, né, o North Bridge ele ia se comunicar diretamente com a memória principal aqui DDR2. A gente tem essa organização também. Então esse chipset ele faria o papel ali do North Bridge da placa-mãe, como a gente tem nos processadores aqui da Intel. E na parte do Soft Bridge, aqui então a gente vai ter a memória conectada com o North Bridge, e no Soft Bridge vai ser dedicado com os barramentos PCI. Também alguns PCI Express, que eles vão poder ligar lá na porta de saída que a gente tem atrás da nossa placa-mãe. E assim a gente vai fazer a comunicação com o dispositivo de entrada e saída. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o Soft Bridge, ele vai estar ligado aqui às portas, tá? Normalmente LAN, representando aqui a Ethernet e esse UART, que normalmente todos os dispositivos de entrada e saída implementam. E a gente vai ter outra ligação com um controlador de VGA específicos que possui aqui um buffer de memória e é conectado aqui ao monitor, o display de VGA. Então é dessa forma que seria a comunicação entre uma GPU com o processador e a memória principal dentro de um sistema de computação. Então vamos ver as principais características de uma arquitetura de GPU. Então a gente tem que o processamento ele vai ser altamente paralelo aos dados, já que a GPU ela é feita para fazer processamento de imagem. Processamento de imagem é sempre estar fazendo alguma operação em cada pixel de uma imagem. Então uma imagem é uma matriz de pixels e a gente vai estar querendo fazer diversos cálculos nessa matriz de pixel. Então ela acaba tendo uma proposta parecida com as arquiteturas vetoriais, mas para fazer operações específicas e não de uso geral. Então as GPUs elas são altamente multithreaded, ou seja, cada instrução ela pode ser despachada para diferentes threads, então isso a gente permite que cada parte do processador, cada core dentro da GPU, ela execute a mesma instrução para dados diferentes, e para tentar ocultar a latência de memória é utilizado a troca de threads. Então, no momento que uma thread for precisar acessar a sua memória principal, ela iria ficar ociosa. Então, nesse momento, vai ter um escalonador que ele vai desalocar essa thread, esse core lógico, e vai alocar outra thread, outro core lógico para executar no core físico. Então, dessa forma, o core físico ele não vai ficar ocioso, mas a thread ela vai ficar ociosa, tá bom? Então, tem essa relação para a gente entender melhor. Então, com isso, a gente vai ter uma menor dependência de caches de vários níveis. Então, a gente não vai precisar, por exemplo, ter suporte a cache L1, L2 e L3. Dado que a gente vai ter uma grande quantidade de cores, fica inviável ter L3, porque a L3 ela é utilizada para compartilhar dados com todos os cores. E outra característica é que a memória gráfica ela é ampla com alta largura de banda. Ou seja, a gente tem sempre uma grande quantidade de pixels numa imagem. A gente pode ver aí pelas resoluções de alta qualidade que a gente tem. Temos aí resoluções HD, Full HD, agora 4K, 8K, então a gente precisa de uma largura de banda maior
para fazer processamento de imagem. Então, com o aprimoramento da tecnologia de processadores multicore, começou a ter essas tendências de GPUs para uso geral, né, com as GPs e GPUs. Então, começou com a NVIDIA percebendo que poderia aumentar o conjunto de instruções, dado que as GPUs elas já funcionavam parecido com os processadores de uso geral. A gente só tinha que cada core ele era muito mais simples, né? Ele era voltado para fazer processamento gráfico. Então começou a ser estendido o conjunto de instruções, permitindo utilizar junto com uma máquina, né, para processar uma aplicação que roda em um processador de uso geral. E com isso surgiu a área de sistemas heterogêneos, computação heterogênea, onde você vai ter uma determinada aplicação que parte dela vai rodar num processador de uso geral e a outra parte vai rodar no processador gráfico, né, numa GP e GPU. E por que recebe esse nome heterogêneo? Porque você tá uma aplicação rodando em processadores diferentes, né? Processador de uso geral, processador gráfico. Então, reparem, pessoal, que isso é diferente do que a gente rodar uma aplicação em um cluster. No cluster, todos os computadores, todas as máquinas, elas vão ser homogêneas, elas vão ter os mesmos processadores, as mesmas capacidades físicas, provavelmente os mesmos recursos, e com isso vai ter a mesma quantidade de cores, mesmos problemas de latência. Então, seria um cluster considerado um sistema homogêneo. Então, computação heterogênea já é mais difícil de se lidar porque vai ter diferentes arquiteturas sendo rodadas. Então, é uma área bem interessante. Então, como é que costuma ser utilizado? Então, a CPU ela vai ser utilizada para realizar aquele código sequencial, aquela parte que não consegue paralelizar do sistema, e as GPUs seria utilizado para código paralelo, que normalmente envolve aí o cálculo de matrizes, para você ter um melhor proveito do uso das GPs e GPUs. E a gente, para ter esse suporte todo, também teve uma evolução nas linguagens de programação e nas APIs. Então a gente tinha inicialmente lá o DirectX e o OpenGL. Tá? O DirectX normalmente é para Windows e o OpenGL funciona de forma geral. Então o OpenGL ele tem para C e outras linguagens de alto nível e ele serve para você estar determinando algumas operações gráficas que vão utilizar especificamente uma instrução da GPU. Então a gente consegue, por exemplo, fazer associação com alguma textura, né? Utilizar técnicas de shading, entre outras coisas. Então a gente tem que o C ele é utilizado para gráficos em computação gráfica e temos linguagens de shader de alto nível, que são essas HLSL. Então, linguagem de shader ela permite utilizar algumas operações de processamento gráfico diretamente na placa. Então, isso aqui são as instruções específicas para fazer isso e a gente consegue usar uma linguagem shader para isso. E com a popularização das placas da NVIDIA, a NVIDIA montou um conjunto de ferramentas que inclui tanto uma linguagem, um compilador, um montador, chamado aí de CUDA, que é de Compute Unified Device Architecture. Então o CUDA ele fornece várias ferramentas para você conseguir programar o seu programa e definir que parte vai executar na GPU e que parte vai executar na CPU. Então o trecho que vai executar na CPU seria a parte do host e o que vai executar na GPU seria a parte do device. Então a gente consegue ter um host e vários devices. Então isso permite aí você estar utilizando um cluster de GPUs para rodar sua aplicação também. A gente também tem outras APIs que funcionam para placas que não são da NVIDIA, que fazem a mesma proposta aqui do CUDA, como por exemplo o OpenCV. Ele seria aí para dar suporte a placas de modo geral. Então, como a gente viu, né, as GPUs elas são altamente multithreads, então o que vai consistir? A gente vai estar dividindo a nossa aplicação para rodar em várias threads, e essas threads vão ser alocadas pelo escalonador que vai ter dentro lá da unidade de controle das GPs e GPUs. Então aqui a gente tem um conceito importante, tanto de threads e blocos. Então uma thread ela vai ser associada a cada elemento de dados, por exemplo, num cálculo de matrizes, né, cada elemento dessa matriz seria associado a uma thread. As threads elas vão ser organizadas em blocos e os blocos eles vão ser organizados em uma grid. Então, como é que funciona na prática? Na prática, nossa aplicação, a gente vai determinar uma grid que ele vai rodar. Então, essa grid ela vai ser dividida em vários blocos e esses blocos vão consistir nas threads de fato. Então, quando a gente tem a programação em GPU, a gente tem que estar entendendo bem esses conceitos de threads, de blocos e de grids. O que o programador ele vai fazer, ele vai tentar, com base nas especificações da GP e GPU que ele vai querer rodar essa aplicação, ele vai determinar qual seria o tamanho de cada um desses blocos. Ele vai estar dividindo a sua aplicação em blocos de forma que ele consiga estar
estar despachando esses blocos de uma forma mais eficiente. Então, o hardware da GPU, ele só lida com o gerenciamento de threads, não aplicações ou sistema operacional. Então fica como tarefa do programador ele fazer essa distribuição de blocos de forma que sempre você tenha os cores, né, que vão executar as threads ocupados, que evita a ociosidade. Então, como mencionado nos slides anteriores, a latência de memória ela é reduzida com o esquema de escalonamento de threads. Então, você tem que ter blocos com uma quantidade de threads que você permita sempre ter quantidade de threads suficiente para escalonar quando uma thread ficar ociosa. Então, isso aí é uma tarefa que fica a cargo do programador. Então, eu vou focar mais nessa aula na arquitetura de GPUs da NVIDIA. Então, quais são as semelhanças em relação com as máquinas vetoriais? Ela funciona bem com problemas paralelos no nível de dados, assim como a gente tinha nas máquinas vetoriais. A gente tem as transferências de scatter em getter, lembrando aí que scatter e getter eram utilizados para a gente estar lidando com matrizes esparsas. Então, a gente utilizava o getter para pegar todos esses endereços, né, para fazer a leitura de endereços esparsos para dentro do registrador vetorial, fazer o processamento, e no momento que a gente fosse querer escrever esse resultado para os endereços esparsos, a gente utilizava a instrução de scatter. Ele também vai ter suporte a registradores de máscaras, que são utilizados para os desvios condicionais, e vamos ter banco de registradores grandes. Ou seja, isso vai permitir que tenha uma maior quantidade de cores do que a gente tem num processador de uso geral. Então, quais são as principais diferenças? A principal é que numa arquitetura GPU da NVIDIA não tem nenhum processador escalar. Então, todos os processadores eles vão ser SIMD, né? Single Instruction Multiple Data. E é utilizado o conceito de multithreading para ocultar a latência de memória. E com isso vai possuir muitas unidades funcionais, ao contrário de algumas unidades com pipeline profundo, como um processador vetorial. Então o que é comum, pessoal, é que cada um dos processadores simples eles sejam bem simples. Eles vão funcionar com um esquema de pipeline, mas vai ser pipelines bem curtos, né, com poucos estágios. Aí no máximo mais 5 estágios o pipeline de cada processador simples. Então ele vai ter uma grande quantidade de registradores, porque cada um desses registradores vão ser alocados para um processador simples. A gente vai ver que a quantidade de cores que uma placa GPU tem, ela é muito maior do que um processador de uso geral ou um processador vetorial. Então vamos ver um exemplo utilizando toda essa terminologia que a gente viu de GP e GPUs. Então a gente vai ter que a parte do código-fonte que funciona sobre todos os elementos é a grid. Então cada programa que vai rodar na CPU, né, ou cada parte dele, vai ser rodado em uma grid. E a grid ela vai ser composta por vários blocos de threads que vão dividir o código em tamanhos gerenciáveis. Esse tamanho ele vai ser determinado pelo programador, e no momento que ele é determinado, todo bloco de uma grid ela vai ter o mesmo tamanho. A gente não pode ter blocos variáveis numa mesma grid. Então todos os blocos vão ter o mesmo tamanho, como por exemplo 512 threads por bloco. Em relação aos processadores SIMD, a gente vai ter que a instrução SIMD ela executa 32 elementos por vez. A gente pode estar imaginando por exemplo, um processador SIMD que lê um registrador vetorial com 32 elementos, e com isso a gente teria o tamanho da grid igual a 16 blocos. Então esses 512 threads, pessoal, não são 512 threads por blocos nesse exemplo. São 512 threads no total da grid. E como somente 32 desses elementos são executados por vez pelos processadores SIMD, a gente teria então que ter 16 blocos, tá? Seria 512 dividido por 32. Então a gente começa a perceber que o que é despachado para execução é um bloco de threads. Então cada um desses blocos vão ser despachados por vez para executarem nesses processadores SIMD. Então o bloco ele é análogo a um Strip Miner Vector Loop com comprimento vetorial de 32 elementos. Então lembrando que a técnica de strip mine é quando a gente vai querer fazer uma cópia de um vetor da memória para dentro do processador e a gente não sabe qual é o tamanho desse vetor. A gente vai descobrir em tempo de execução. Então a gente utilizava a técnica de strip mine para isso. Então esse bloco ele vai ser análogo a isso. A gente tem aqui nesse exemplo 512 threads, mas a gente poderia ter uma quantidade de threads que não é múltiplo de 32, por exemplo. Poderia ter aqui então 1000 threads. Como é que a gente ia escalonar
escalonar essas 1000 threads para esses 32 SIMBs, né? Então a gente já dividiu em blocos e ia ter um bloco que ia ser o resto da divisão de 1000 por 32. Então o bloco ele vai ser atribuído a um processador SIMD multithread pelo escalonador de blocos de threads. E nas gerações atuais das GPs e GPUs, tem entre 7 a 15 processadores SIMD multithread. Então, pessoal, só para facilitar, no momento que eu falar GPUs, vai significar GP e GPUs. A gente sempre vai estar considerando as GPUs com instruções de uso geral. Então vamos ver mais terminologias. Cada thread ela vai ser limitado a 64 registradores. Grupos de 32 threads eles vão ser combinados em um SIMD thread ou um warp e eles vão ser mapeados para 16 lane físicas. Então, no caso da arquitetura da GPU, esses blocos que a gente viu que vai ser escalonado para rodar no processador SIMD, eles vão receber o nome de um SIMD thread ou, mais popularmente, eles são chamados de warps. Então, o warp ele vai ser escalonado para cada um desses processadores e a gente vai ter que prestar atenção à quantidade de threads que a gente vai agrupar em um warp para cada família de GPU, para cada GPU que vai sendo lançada. Então, nas GPUs, até 32 warps, elas vão ser escalonadas em um único processador SIMD. Cada warp ele vai ter o seu próprio program counter. O escalonador de thread ele usa o placar para despachar os warps. Esse placar seria uma prioridade para estar despachando. Por definição, não há dependência de dados entre os warps e despachar warps no pipeline oculta a latência da memória. Então, os warps que vão ser de fato para estar escalonando as tarefas para as GPUs. Então, a GPU ela vai ter um escalonador de warps que vai fazer isso a todo tempo. Então, o escalonador de blocos de threads ele é o escalonador de warps que ele vai escalonar os blocos para os processadores SIMD. Então, dentro de cada processador SIMD, que processa 32 elementos, eles vão ter 32 SIMD lanes que vão estar conectadas a uma unidade funcional e o pipeline ele vai ser maior, porque a gente vai ter uma quantidade de cores maior e vai ser raso, né? Vai ter poucos estágios em comparação com os processadores vetoriais. Então, a gente pode ver aqui um exemplo. Então, nesse exemplo, aqui a gente vai ter a nossa grid definida lá na nossa aplicação pelo programador. Então, a nossa grid ela vai ter um conjunto de blocos e cada bloco vai ter um conjunto de threads. Em cada bloco vai ter, então, 16 SIM threads. Então, a gente pode ver aqui de SIM thread 0, 1 até 15. Em cada SIM thread, a gente consegue processar 32 elementos. Então, aqui a gente consegue ver em cada SIM thread, né, a gente vai fazer o processamento do vetor, né, então do elemento 0 até o elemento 31. Então, qual é o processamento que é feito em cada SIM thread? Seria B vezes C. Então, é feita uma multiplicação de cada um dos elementos e armazenado no vetor A. Então, o que seria escalonado? Seria os warps que seriam escalonados para executar em uma SIM thread. E na perspectiva do hardware, cada SIM thread vai ser executada em um processador SIMD. Então a gente tem essa organização em relação à quantidade de blocos de threads que a gente pode utilizar numa aplicação, e aqui a gente vai ter a organização da GPU. Então a gente vai ter a cache de instruções que vai estar ligada ao escalonador de warps. Então um warp ele vai ser um conjunto de 32 threads que vão ser despachadas por vez pelo escalonador. E esse escalonador de warp, pessoal, eles vão ser implementados em hardware. Então, quando o warp ele for escalonado, ele vai estar definindo qual será a instrução que vai ser executada por todos os processadores, né? Por todos os cores do processador SIMD. Então, a gente vai armazenar essa instrução no registrador IR, né? No registrador de instruções. E a partir daí, todos os elementos que tem dessa instrução vão ser despachados para as unidades funcionais desse processador SIMD, que aqui no caso vão ser 16 unidades funcionais, porque ele vai ler 32 elementos e essas unidades elas operam sempre de 2 em 2 elementos. Então a gente vai ter 16 unidades que vão operar 32 elementos. E a gente vê que esse processador SIMD ele é organizado em pipeline. Então a gente pode estar considerando que cada conjunto desse seria um estágio do pipeline. Então a gente pode considerar que esse aqui seria o estágio do pipeline para fazer a execução. Depois vai ter o estágio de escrita no banco de registradores. Então toda a saída dessas unidades funcionais, né, dessas 16 unidades funcionais, vão estar copiando em registradores diferentes do banco de registradores. Depois a gente vai ter um outro estágio do pipeline para fazer a leitura ou escrita na memória principal da GPU. E por fim, a gente tem algumas unidades funcionais que vai ser responsável por controlar o acesso com a rede e também com a memória local. Então, cada warp ele vai ter a sua própria memória local, que pode ser imaginado, por exemplo, como uma cache de dados, que somente os elementos desse processador SIMD, né, desse warp, eles vão poder estar acessando. Então, essa aqui seria uma visão geral de como que seria um processador SIMD, como é que ele é ligado a um warp.
Então lembre, pessoal, um warp ele é sempre despachado em um único processador SIMD. Então, como uma GPU ela estende o conjunto de instruções, a gente vai ver um pouco agora como que é o conjunto de instruções das placas da NVIDIA. Então, a gente já viu, né, que uma ISA é uma abstração do conjunto de instruções do hardware. A gente tem que, no caso da NVIDIA, ela vai seguir essa convenção de Parallel Thread Execution, né, de PTX, que normalmente a gente vai ter o opcode da instrução, né, qual vai ser a instrução, a gente vai ter o tipo desse opcode, o tipo de operando que ela vai querer usar. Se vai ser 32 bits, se vai ser operando inteiro, ponto flutuante. A gente tem aqui várias referências a endereços, a registradores ou endereços de memória, seguindo os modos de endereçamento que a gente já estudou no nosso curso. Então vai ter sempre esse formato e o ISA ela vai estar utilizando registradores virtuais, ou seja, não são os identificadores de fato dos registradores, né? Depois vai ter alguma etapa para decodificar e identificar quais são os registradores de fato. E a tradução da linguagem de montagem para código de máquina ela é realizada no SOR. Então quando a gente programa em CUDA, a gente vai ter um compilador à parte fornecido pela NVIDIA e vai ter também um montador à parte. Então esse compilador ele vai ser responsável de ler um código com a extensão .cu de CUDA, e esse programa, na verdade, vai ser um programa C com algumas diretivas. A gente vai ter duas diretivas principais, que seria para definir que região do programa C vai rodar no host, vai rodar na CPU, e qual região vai rodar nas GPUs, que são os devices. Então, depois que a gente escreve o programa, a gente vai enviar para esse compilador da NVIDIA, e esse compilador ele vai identificar que parte vai utilizar o ISA da GPU e que parte vai utilizar o ISA da CPU, do processador de uso geral. Depois disso, esse código de linguagem de montagem vai enviar para o montador específico da NVIDIA para gerar o código de máquina. Então aqui a gente vai ter um exemplo de como seriam as instruções do ISA da NVIDIA. Então aqui, como a gente pode ver, é sempre essa primeira parte seria o opcode e depois a gente tem o tipo. Então aqui seria uma instrução de shift à esquerda com o tipo de S32. Esse S32 seria um escalar com 32 bits. E a gente tem então 3 referências ao operando. Então ele vai salvar em R8 o resultado do shift e ele vai utilizar ele para identificar o ID do bloco e vai fazer o shift com 9 bits à esquerda. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele vai pegar o ID do bloco e vai multiplicar pelo tamanho do bloco, que aqui seria de 512 threads ou 2 elevado a 9. Então, por isso que ele faz esse shift. Depois a gente vai ter uma instrução de add. Esse add também vai ser com escalar de 32 bits. Ele vai adicionar R8 mais o ID da thread, isso aqui para identificar onde é o começo do bloco. Depois ele vai fazer uma instrução de load. Então, esse LD é de load, igual lá o LW que a gente viu da arquitetura de MIPS. Ele vai identificar qual das memórias que ele vai querer ler. Olha que legal. Ele vai ler da memória global e o dado que ele vai querer ler vai ser um dado F64, vai ser um ponto flutuante com 64 bits. Então ele vai ler esse dado, vai armazenar o registrador RD0, e aqui a gente vai ter a operação de multiplicação, também com elementos de 64 bits, ponto flutuante, e no final ele vai fazer a operação de store, né, esse st.global, salvando aí um elemento de 64 bits em ponto flutuante. Então essa seria a aparência do conjunto de instruções da NVIDIA. A gente pode ver que ele é bem similar com o conjunto de instruções que a gente vem estudado no nosso curso. E aqui, como é que seria o desvio condicional? Então, seria da mesma forma que as arquiteturas vetoriais. O hardware de branch da GPU também vai utilizar máscaras internas, né? Vai ter um registrador de máscara para isso. Além disso, vai ser utilizada uma pilha de sincronização de branch. As entradas dessas pilhas, elas consistem em máscaras para cada lane SIMD, ou seja, cada processador SIMD ele vai ter um registrador de máscara para ele, que vão ser empilhados. E vai ter uma pilha de sincronização de branch para cada processador SIMD. Então isso significa que todas aquelas threads que vão ser executadas, né, todos os elementos a serem executados, no final vai ser verificado se todos precisam ser commitados ou não, seguindo aquela lógica lá de desvio condicional que a gente viu na arquitetura vetorial. A gente vai ter também marcadores de instruções que gerenciam quando o branch diverge em vários caminhos de execução. Isso aí definindo a máscara, né, utilizando aqueles predicados, né, registrador de predicado, como a gente viu no exemplo da aula passada. E essas marcadores de instruções eles vão ser empilhados na pilha de sincronização. Então a gente pode ter vários marcadores disso, a gente tem sempre que atualizar. Então aquela máscara, né, um marcador que vai ser utilizado de fato pelas unidades funcionais, vai ser o que tiver no topo dessa pilha de máscara. E quando os caminhos convergirem, vai atuar como barreiras, ou seja, você vai esperar a execução de todos os elementos e no momento que terminar essa execução, você vai desempilhar a máscara que você utilizou, que você não vai precisar utilizar para as próximas tarefas, para as próximas threads.
Então a gente vai ter um ponto de reconvergência, que seria uma instrução que será executada caso o desvio tenha sido executado ou não. Então, no momento da execução, a gente vai despachar para executar uma instrução, e essa instrução ela vai executar vários elementos de algum registrador. Então, alguns desses elementos vão executar quando a condição for verdadeira e outros vão executar quando a condição for falsa. Em determinado momento, a gente vai ter essa convergência, né, que vai ser esse ponto de reconvergência. Independente do caminho que for tomado, você vai executar uma instrução em comum desses dois caminhos. Então, esse aqui seria o ponto de reconvergência. E a máscara de thread, assim como na arquitetura vetorial, ela é um registrador que controla se a thread pode executar. E ela possui 32 bits, 1 bit por thread do warp. Então, cada bit da máscara vai identificar se um warp, né, se uma thread do warp vai executar ou não, né, em uma daquelas unidades funcionais. E a terminologia de thread mascarada vai ser aquela thread cuja execução não é permitida pela máscara de thread. Então aquelas threads onde o bit na máscara de thread é igual a 0, elas chamaram de thread mascarada. Elas não vão executar com a condição. Então são aquelas threads que executariam quando a condição fosse falsa. Então aqui a gente vai ter um exemplo de como que é feito o tratamento de desvio condicional. Então a gente vai ter esse nosso código fonte, vamos ter aqui uma instrução A, vamos ter um desvio condicional, então se a condição for verdadeira, executa B, se não, executa C, e no final a gente vai executar D. Então esse D seria o ponto de reconvergência. Então não importa o caminho, se foi B ou C, no final a gente vai estar enxergando nesse ponto D. E para cada uma dessas instruções a gente vai ter diferentes configurações da nossa máscara de thread. Então a gente vai ter que na nossa máscara a gente vai definir então 4 bits, né, que seriam 4 elementos a serem processados. Então nessa instrução A a gente diz que as 4 threads elas vão ser processadas. Nessa instrução C, somente uma thread é que vai ser processada na instrução C. A instrução B vão ser 3 threads processadas e na instrução D vão ser as 4 threads novamente. Então a gente consegue estar imaginando nesse gráfico. A gente tem então 4 threads que vão ser executadas. Então em A todas as threads vão ser executadas de acordo aqui com a nossa máscara. Em C somente uma thread vai ser executada. Como a gente pode ver nessa máscara, a última linha, a última thread vai ser executada. Então essa setinha vai ser executada. As outras 3 vão executar somente a instrução B, que a gente pode ver na nossa máscara. E por fim, a instrução D vai ser executada por todas essas threads. Então é dessa forma que é feito o desvio condicional, por meio de registradores de máscara. Aqui no caso ele dá o nome de máscaras de threads. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria usando o conjunto de instruções da NVIDIA. Então o nosso código, a gente vai querer comparar se um elemento I do vetor x for diferente de 0, a gente vai fazer uma subtração. Senão, a gente vai receber o valor de x de outro vetor, né, do vetor z. Então aqui a gente vai ter, primeiro a gente vai carregar o vetor de x, e a gente vai ter essa instrução especial, que é para acertar o registrador de predicado, assim como a gente viu lá na arquitetura vetorial. Então aqui ele vai ter esse set p usando NEC. Então se o valor de RD0 for diferente de 0, ele vai setar 1 em P1. Então aqui a gente pode ver que esse RD0 ele vai ser o registrador que obteve o valor do elemento de x. Então ele vai verificar se o elemento de xi ele for diferente de 0, então ele vai setar 1 no registrador de predicado P1. Então com isso, né, todo mundo que tiver com um bit 1 aqui nesse P1, ele vai ser executado por essa condição verdadeira, vai fazer essa subtração. Aí a gente vai ter essa instrução diferente, né, esse !P1, que ela vai fazer o seguinte: ela vai empilhar a máscara antiga e vai setar nova máscara de bits, e se P1 for falso, vai para else 1. Então se por acaso P1 for 0, a gente vai então executar essa região de else 1 aqui. Então esse else 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse trecho, ele vai carregar em xi o valor de zi. Se não, ele vai empilhar a máscara e ele vai processar o que tem na parte do then, né, a condição verdadeira. Então o que ele vai fazer? Aqui ele vai fazer o load do vetor de y, esse y ele vai ser decrementado do valor de x, né? Vai fazer o sub, aí esse sub ele vai ser utilizando a máscara, tá? Então a gente já ativou a máscara, no momento que a gente empilha, a gente vai considerar sempre que essa máscara vai ser utilizada nos cálculos. Então essa subtração com esse elemento, ele vai estar considerando a máscara, e no final ele vai salvar esse resultado em xi novamente. Então essa aqui seria a cara, né, utilizando aí uma máscara de registradores, né, uma máscara de threads utilizando essas condições de registradores de predicado. Então é bem similar ao que a gente viu nas arquiteturas vetoriais.
Então vamos ver o que ocorre em relação às estruturas de memórias das GPUs da NVIDIA. A gente tem que cada lane de SIMD, né, cada processador SIMD, ele vai possuir uma seção privada de DRAM off-chip, ou seja, ele vai possuir uma memória privada e ela vai conter uma stack frame, registradores de spilling e variáveis privadas. Ou seja, ela vai ter o seu próprio banco de registradores para cada processador SIMD e vai ter também uma região de pilha que vai ser associada, em caso se a gente for implementar chamadas de funções. Então, cada processador SIMD ele vai ter sua memória privada com seu próprio banco de registradores. Também, cada processador SIMD multithread também vai possuir uma memória local que é compartilhada pelos elementos, né, pelas unidades funcionais do processador SIMD. Então, dessa forma, a gente consegue estar compartilhando dados de um elemento SIMD com outro. E a memória compartilhada pelos processadores SIMD vai ser a memória da GPU, que a gente chama de memória global. Então o host ele pode ler e escrever na memória da GPU. Então no momento que é despachada as instruções que vão ser executadas na GPU, essas instruções vão ir para a memória compartilhada, que seria a memória principal da GPU, e também é considerada uma memória global. Então, todos os processadores SIMD eles vão ler dados dessas memórias e eles vão alocar para dentro da sua memória local. A partir dessa memória local, vai ser despachada as instruções para cada unidade funcional do processador SIMD, e cada unidade funcional vai ter sua própria memória privada e vai ter seu próprio banco de registradores. Então, é dessa forma que funciona as estruturas de memórias da placa da NVIDIA. Então aqui vamos ver um exemplo da placa da NVIDIA Tesla, como é que funcionaria. Então a GPU ela vai consistir essa região que vai estar conectado com um bridge, né, o North Bridge, que vai conectar lá com a CPU, né, o host CPU, e vai conectar com o sistema de memória do computador em geral, né, que seria a memória principal. E essa região da GPU vai estar ligada também à sua própria memória principal, sua memória dedicada, através desses DRAMs, desses barramentos de DRAMs. E também vai ter a sua porta lá que vai ligar com o monitor. Então a arquitetura da GPU vai estar incluído nessa parte. Então a gente pode perceber, pessoal, que a gente vai ter primeiramente aqui uma interface com essa comunicação com o host, depois a gente vai ter o montador da entrada, vamos ter a distribuição para tratar o vértice, e vamos ter outras coisas como, por exemplo, processadores de vídeos que vão definir a resolução da imagem a ser passada para o monitor, entre outras tarefas de processamento gráfico. Depois as instruções vão ser despachadas para cada uma dessas regiões de TPC. Mas antes a gente vê, né, que essa parte da interface com o host, ele vai estar ligando aqui a uma rede de interconexão que vai conectar algumas portas para acessar a memória principal. Tá? Então aqui a gente percebe, né, que essa rede de interconexão vai estar ligada com a interface do host e todas essas regiões de TPC, que vai ter o pipeline para fazer aqueles processamento gráfico. Então perceba que cada parte do TPC ele consiste em uma unidade funcional, tá, chamada de SM. Então esse SM é o que vai conter de fato cada um dos processadores simples. Então esse SM, a gente pode ver aqui um zoom nele. Então esse SM, ele é o Stream Multiprocesso, que é ele que vai conter todos os processadores de SIMD, né, as unidades de processamento. Então cada SM ele vai ter uma cache de instruções, vai ter aqui um despacho múltiplo e vai ter uma cache C que seria de controle. Então cada um vai ter esses SP que seria os Stream Processors, que vão ser os processadores SIMD. Ele vai ter aqui a memória compartilhada. Então cada SM na NVIDIA Tesla vai ter 8 Streaming Processors. Então, cada Streaming Processors ele vai consistir em unidades de ponto flutuante com precisão única em inteiros, e cada um vai ser multithread com granularidade fina. A granularidade de uma thread, ela determina o tamanho da tarefa que a gente vai executar. Uma granularidade fina significa que vai ser executado instruções do ISA. Então, para cada Streaming Processor vai ser despachado um warps, que é um conjunto de 32 threads na NVIDIA Tesla, e essas warps elas vão ser executadas em paralelo no estilo SIMD, Single Instruction Multiple Data. Então, como cada SM vai ter 8 Streaming Processor, para executar essas 32 threads vai demorar 4 ciclos de clock. Então, você sempre despachada 8 threads por ciclo em cada SM. E cada SM ele vai ter um contexto de hardware para 24 warps. O que seria o contexto de hardware? Seria o banco de registradores, né, o program counter, entre outros registradores especiais. Então isso significa que a gente consegue estar alocando recursos para 24 warps simultaneamente, e se a gente tiver uma quantidade maior do que 24 warps, a gente vai precisar então fazer uma política de substituição. Ou seja, a gente vai ter que selecionar qual warp está ocioso, vamos copiar o dado desse warp para a memória compartilhada, para a memória principal da GPU, e para a gente assim colocar
o warp que vai querer ser utilizado. E assim a gente teria que utilizar aquelas técnicas que a gente viu para a memória cache, saber quando que vai substituir, o que vale a pena ou não. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria a execução, né? Aqui teria aqui usando um processador UltraSport com 8 threads, e no caso dos processadores Stream Processors, a gente tem que cada Stream Processor ele vai conseguir despachar um warp com 32 threads, e a gente suporta aí no total 24 warps para ser enviado. E aí se tiver mais warp do que 24, o escalonador ele vai lidar com isso. Então as informações dos SM que a gente viu foi da arquitetura Tesla da NVIDIA, que já é uma arquitetura antiga. Depois disso teve outras arquiteturas e teve uma mais recente que foi a arquitetura Pascal. Então aqui a gente tem as principais inovações da arquitetura Pascal. Então cada processador SIMD agora ele vai possuir 2 ou 4 escalonadores de SIMD threads com 2 unidades de despacho de instruções. Então a gente consegue estar despachando mais instruções por ciclo. E essas unidades elas vão ter 16 SIMD lanes, assim como a gente tinha antes, com largura de SIMD igual a 32, com o shim de 2 ciclos. Então lembrando aí que o shim seria as unidades de última vez. Então a gente consegue estar executando uma tarefa em 2 shims, né, em 2 ciclos. A gente pode ver então que foi reduzido a quantidade de estágios de pipelines com essa arquitetura. A gente vai ter 16 unidades de load store e 4 unidades funcionais especiais. Então 2 threads de instruções SIMD são escalonadas a cada 2 ciclos de clock. Ou seja, cada thread ela vai demorar 2 ciclos para terminar o seu processamento. Então, na arquitetura Tesla, ela demorava mais tempo do que isso. Então, a gente tem nessa arquitetura Pascal, que vai ter uma rápida execução de operações com precisões simples, dupla e meia precisão. Ele vai estar utilizando a tecnologia de High Bandwidth Memory 2, HBM2, que é uma tecnologia de barramento de memória principal, que consegue transferir até 732 GB por segundo. Vai estar utilizando a tecnologia de rede de interconexão do NVLink entre várias GPUs, com a capacidade de transferência de 20 GB por segundo em cada direção, e vai ter uma memória virtual unificada e suporte à paginação. Então isso aqui é um conceito muito interessante, pessoal, que a gente consegue com a memória virtual unificada. Isso significa que no momento que o programador ele está escrevendo o seu código, ele pode estar utilizando o mesmo modelo de memória compartilhada que a gente viu nos processadores paralelos, com máquinas de uso geral. Ele pode estar definindo que tanto thread de CPU e threads de GPUs eles vão estar acessando a mesma região de memória. Claro que isso aí é um suporte provido por uma API. Então, na verdade, vai ter que ter toda uma biblioteca, uma API, que ele vai fazer o mapeamento para a região de memória dedicada correspondente. Que parte desse endereço da memória virtual unificada é para a CPU e que parte é para a GPU. Então, esse suporte é bem interessante porque ele vai facilitar a escrita de programas que vão rodar em sistemas heterogêneos. Então, aqui a gente tem como é que seria a configuração do processador SIMD na arquitetura Pascal. Então aqui a gente vai ter a nossa cache de instruções. Vamos ter então para cada processador SIMD, a gente vai ter um buffer de instrução, vamos ter um escalonador de thread SIMD, que são os warps. Cada um vai ter unidade de despacho, vamos ter aqui 4 unidades de despachos que vão lá para o banco de registradores. E a gente pode ver essas SIMD lanes que vão representar cada uma desses operandos que vão ser processados. E aqui a gente vê essa DP Unit seria unidade de ponto flutuante com precisão dupla. A gente pode ver que tem várias dessas em paralelo. E aí a gente tem outras unidades funcionais desse lado. E aí eles vão se comunicar com uma cache L1, que é utilizado para textura. E aí que a gente tem outras unidades de funcionais para processamento de textura, como a memória compartilhada de 64 KB. Então a gente pode ver que acrescentou, né, aumentou a quantidade de despacho, né, melhorou a parte de despacho múltiplo das CPUs. Então vamos ver como que as GPUs elas podem ser classificadas. Elas não se encaixam perfeitamente no modelo SIMD-MIMD, né, no Single Instruction Multiple Data e Multiple Instruction Multiple Data. A execução condicional em uma thread permite uma ilusão de Multiple Instruction Multiple Data. Essa ilusão ela pode ser vista porque numa execução condicional, algumas instruções vão executar quando a condição for verdadeira e outras quando a condição for falsa. Então isso aí a gente pode imaginar, para cada caminho condicional seria uma string de instruções separada. Mas aí a gente vai ter uma degradação de desempenho, porque no momento que a gente vai fazer esse escalonamento, a gente vai estar escalonando sempre, no nosso exemplo, 32 threads para rodar no Stream Processor. E se somente uma dessas threads for executar, se a condição for verdadeira, as outras 31 vão ficar ociosas. Aí depois a gente ia despachar
outras 32 threads para executar somente a condição falsa. Aí nesse exemplo, 31 threads ia executar na condição falsa e uma thread ia ficar ociosa. Então tem essa degradação de desempenho. E é necessário escrever código de uso geral com cuidado. Então, para essas situações de dependência, às vezes vale a pena você estar utilizando a CPU para isso, para evitar esse gargalo que a gente tem utilizando os warps. Então aqui a gente tem uma tabela mostrando as classificações das técnicas que a gente viu até agora. Então a gente tem aqui, ó, em relação a paralelismo em nível de instruções e paralelismo em nível de dados. E para cada uma dessas técnicas de paralelismo, a gente tem as técnicas de despacho múltiplo, que pode ser tanto estático ou dinâmico. Então, lá de paralelismo em nível de instruções, a gente viu, né, 2 processadores para isso. Então, os processadores VLW, eles têm suporte a despacho múltiplo estático, e os processadores super escalares, eles vão ter suporte a despacho múltiplo dinâmico. Já as máquinas que têm paralelismo em nível de dados, que a gente pode ver lá naquelas arquiteturas SIMD, a gente vai ter então que o despacho estático são nas arquiteturas vetoriais ou SIMD, né, que são arquiteturas que têm aquelas extensões SIMD que a gente viu na última aula, e para despacho dinâmico seria esse Tesla multiprocesso, que seriam as GP e GPUs, porque a gente tem o gerenciador de hardware, o gerenciamento de warps, eles são feitos em hardware. Então, a gente consegue estar despachando as instruções, o hardware vai se preocupar de determinar que instruções vão ser executadas ou não, através aí do uso de registradores de máscaras, por exemplo. Então, tem essa classificação. Então aqui a gente tem uma ilustração das estruturas de memória da GPU. Então cada uma dessas setinhas representaria, por exemplo, uma thread do CUDA, que ia executar em alguma unidade funcional desse processador SIMD. A gente vai ter então que definir um bloco de threads, que vai ter várias dessas threads representadas, que vão poder compartilhar dados utilizando a memória local. E uma determinada tarefa que vai ser rodada na GPU, ela vai consistir de uma grid, que é um conjunto de vários blocos de threads. E a gente pode ter no nosso programa várias grids, que seria, por exemplo, várias funções que vão executar na GPU, que vão executar no device. Então cada grid ela vai ser despachada para a memória da GPU. No momento que a gente for colocar outra função para executar, a gente vai ter que enviar novamente as instruções da próxima grid. E a gente vai ter então uma sincronização, né, intergrid, que vai ser por meio da memória principal da GPU. Então isso aqui mostra em alto nível como é que seria a organização. Então cada função que o programador for querer despachar para um device, ele vai ter que sempre se preocupar com essa estrutura de grid. Então ele vai ter que saber quantas threads vai ser necessário para alocar para a GPU. Então uma dica é que é sempre recomendado alocar uma quantidade de threads igual à quantidade de warps que consegue ser escalonada por tempo. Porque a gente tem que um warp ele é escalonado por vez. Então a gente sempre quer ter esse warp preenchido, para a gente não ter nenhum elemento do processador SIMD ocioso. Então aqui vamos ver quais são as diferenças entre arquiteturas vetoriais e GPUs. Então um processador SIMD ele é análogo ao processador vetorial e ambos têm Multiple Instruction, Multiple Data. Se a gente ligar vários processadores SIMDs, por exemplo, vamos ver a diferença em relação aos registradores. Então aqui, para estar fazendo essa comparação, a gente vai estar considerando a arquitetura do RISC-64, esse RV64V, que seria o conjunto do RISC-V para máquinas vetoriais, computadores vetoriais. Então o banco de registradores do RISC-64 ele vai conter vetores inteiros. Já a GPU ela vai distribuir os vetores entre os registradores da lane SIMD. Então isso significa que o registrador ele vai ter vários elementos e cada par desses elementos eles vão estar ligados a uma unidade funcional específica, que seria essas lanes SIMDs, que é diferente da arquitetura vetorial, porque a gente poderia ter somente uma unidade funcional ligando todos esses elementos do registrador vetorial. A gente poderia ter mais unidades funcionais, mas não necessariamente é a quantidade de unidades funcionais que consegue estar processando em paralelo todos os elementos do registrador. Então, na GPU, a gente sempre vai ter que, no registrador, vamos dizer que vetorial da GPU, todos os elementos eles vão estar ligados de fato a uma unidade funcional. No RV64 a gente vai ter 32 registradores vetoriais de 32 elementos, podendo armazenar 1024 elementos. Já na GPU a gente vai ter 256 registradores com 32 elementos cada, dando aí um total de 8K elementos. Na arquitetura RV64 a gente vai ter de 2 a 8 lanes com um comprimento vetorial de 32 e o time ele vai ser de 4 a 16 ciclos. Então lembrando que o time é a unidade de tempo que executa um convey, que a gente pode estar considerando que seria a unidade de tempo que todos os elementos de um registrador vetorial seriam
seriam processados. Então, cada elemento do registrador vetorial ele vai ser despachado para uma unidade funcional que vai ter um pipeline exclusivo para ele. Então, a gente pode imaginar esse time como se fosse a quantidade de estágios nesse pipeline, mas considerando todas as unidades funcionais ligadas ao registrador vetorial. Então, demoraria de 4 a 16 ciclos. Já o time do processador SIMD, ele é de 2 a 4 ciclos. Isso aqui é o processador SIMD das GPUs. Então, como cada unidade funcional do processador SIMD ele possui menos estágios no seu pipeline, ele vai demorar menos ciclos, menos times para ser completado, de 2 a 4 ciclos. O loop vetorizado da GPU ela vai estar na grid, ou seja, a gente não precisa estar utilizando a técnica de Strup Mine, como a gente tem nas arquiteturas vetoriais, e todos os loads de GPU são instruções getter e todos os stores de CPU são instruções scatter. Então isso aqui é um padrão, então a gente não utiliza de fato instruções especiais para leitura escrita. Como a gente viu um exemplo do conjunto de instruções da NVIDIA, a gente vai ter a instrução LD para representar a leitura e vai ter o ST para representar a escrita, que quando for convertido para código de máquina vão fazer operações de gather e scatter. No caso das arquiteturas vetoriais, a gente tinha as instruções especiais para isso. Para GPUs é sempre o padrão, o que facilita a manipulação de matrizes esparsas. Então aqui a gente vai ter a diferença entre as GPUs e arquiteturas SIMD, considerando as extensões SIMDs que a gente estudou na aula passada. As GPUs elas vão ter mais SIMD lanes, significa que vai ter mais elementos sendo processado em um processador SIMD. As GPUs elas vão ter suporte a hardwares para mais threads, além de ter o despacho múltiplo dinâmico, como a gente viu na nossa tabela no slide anterior. Ambos vão ter proporção 2:1 entre desempenho de precisão dupla e simples, ou seja, a precisão dupla sempre demora o dobro da precisão simples, e ambos têm endereços de 64 bits, mas as GPUs têm memórias menor. E as arquiteturas SIMDs não têm suporte a scatter e gather, como a gente viu na aula passada quando comparamos com os computadores vetoriais. As arquiteturas SIMDs, que nesse caso são as arquiteturas de uso geral que têm suporte a instruções SIMDs, elas não vão ter nenhum suporte a modos de endereçamento, elas não vão suportar desvio condicional, utilizando máscara de registradores, não vão ter o scatter e gather, não vão ter os strided para suportar REM dimensional, entre outras coisas. Então aqui a gente tem uma tabela mostrando a perspectiva da GPU. Então aqui a gente está comparando os multicores com o SIMD e as GPUs. Então a gente pode ver que em relação à quantidade de processadores SIMD, a gente vê que na GPU ela tem de 8 a 16, enquanto nas arquiteturas SIMDs seria de 4 a 8. Então a gente vê que a GPU ela tem uma quantidade maior. Em relação aos lanes, que seria a quantidade de unidades funcionais em um processador SIMD, a gente vê que as GPUs têm de 8 a 16, enquanto as outras arquiteturas são de 2 a 4. Suporte a multithreads de 16 a 32. A gente tem aqui a relação entre precisão simples e dupla, de 2 a 1. A capacidade da cache, a gente percebe que as GPUs elas têm pouca memória cache para estar suportando, espaço de endereçamento de 64 bits, memória principal também ela é bem menor. Eu vi que algumas atuais chegaram a 11 GB de memória principal, enquanto numa máquina de uso geral, a gente tem aí facilmente 256 GB, se a gente for ver uma máquina para rodar aplicações científicas. Ambas vão ter suporte à proteção na memória. Em relação à técnica de paginação por demanda, somente tem suporte à arquitetura de uso geral. Em relação aos processadores escalar em SIMD integrado, a gente viu que a GPU ela só suporta os processadores SIMD, não tem processadores escalares. Em relação à coerência de cache, também só é suportado para arquiteturas SIMD, arquiteturas de uso geral. O GPU não tem suporte. Nessa aula a gente viu com mais detalhes como que é a arquitetura de uma GP e GPU, especificamente como que são as placas da NVIDIA, e vimos que essas GPUs elas são classificadas entre máquinas SIMDs e máquinas AMD e AMD, seguindo a taxonomia de Flynn. Então na próxima aula a gente vai falar do último assunto do nosso curso, que é paralelismo em nível de thread. Então até lá, pessoal!